Então, bom dia galera, tudo bem? Professor, mais um problema aqui proposto de um conceito bem legal, chamado pêndulo simples com resistência do ar. Inicialmente a gente vai colocar aqui um pêndulo, representá-lo no plano, né? Tendo em vista que essa linha vai ser o padrão de restituição, né? Do ângulo θ, que geralmente esse θ aqui ele é pequeno. A gente pode chamar esse lado de L, né? Aí podemos também colocar aqui um peso, uma massinha, certo? M. Claro que esse padrão de restituição ele tem uma série de fatores importantes. Lembrando que, como esse problema tem resistência do ar, a gente vai precisar fazer uma equação realizando um tipo de movimento. Então, além de algumas forças, né, que são ocasionadas tanto pela resistência do ar, tanto pela componente do peso, né, que seria essa massa, a gente pode chamar essa força aqui embaixo de mg, certo? E aqui é justamente a força que vai fazer, que é contrária a esse movimento do movimento, certo? Então a gente vai também traçar aqui uma linha imaginária, chamando ela de L, que vai formar, claro também, paralelo a isso, um ângulo θ aqui, certo? Beleza? Então, a partir disso, pessoal, a gente pode ter uma noção dizendo que essa resistência do ar, ela tem uma intensidade que ela é proporcional à sua velocidade, certo? E, claro, esse movimento, como eu disse anteriormente, ele é contrário ao movimento. Então, para a gente encontrar esse padrão de restituição, que também foi proposto no vídeo pelo professor, justamente no problema resolvido da massa mola, a gente pode atribuir o seguinte, dizendo que f de x é igual a mg seno de θ. Ok? Então, a força de resistência da aceleração, ela vai ser menos b vezes v. Então, aqui a gente pode destacar, né? Lembrando que a função velocidade, ou melhor, a força vetorial, né, é m menos mg seno de θ menos beta g. Então, quando a gente desacelera o corpo, essa massa que a gente está enxergando aqui, de modo que ela sobe, fazendo esse movimento aqui, ela desacelera. E a partir do momento que ele também desacelera quando sobe, ela acelera quando está descendo. Só para a gente destacar aqui essa importância, tá bom? Então, todos esses fatores são importantes para a gente determinar um padrão de conceitos para formular essa equação aí, posteriormente, que vai ser diferencial, para encontrarmos a razão, ok? Então vamos lá. Deixa eu só destacar aqui. Beleza. Então agora a gente vai formular a equação tendo em vista que m vezes a é igual a mg seno de θ. Lembrando, pegando aquelas equações lá de baixo, né? Essa equação aqui.
a gente vai atribuir agora para encontrar, tendo que seno de θ é aproximadamente θ. Destacando também que V é igual a L vezes W. O que é esse W? É justamente a aceleração de rotação, beleza? E A vai ser L vezes, ele pode chamar aqui de delta, ômega, o que vocês quiserem. Mas isso significa o quê? Que L é igual a derivada de θ sobre a derivada de t. E a aceleração, nesse caso, a gente pode chamar também de, que pode substituir, no caso, dizendo que ela é a ao quadrado, aceleração ao quadrado, de θ sobre dt ao quadrado. Ok? Então, só destacando aqui o passo a passo para a gente não se perder, ok? A partir disso aqui, pessoal, a gente pode já formular a equação. Então, a partir disso, a gente tem, substituindo os fatores, tendo que ml d ao quadrado de θ é igual a d sobre dt ao quadrado, vai ser tudo igual a mg de θ menos beta vezes L derivada de θ sobre derivada de t, tudo isso dividido por m vezes L, ok? Então, dando continuidade à equação, temos que d ao quadrado de θ sobre dt ao quadrado é igual a menos g sobre L θ m delta de θ sobre delta de t. Resolvendo isso daqui, a gente tem que a equação vai ser justamente a derivada ao quadrado de θ sobre dt ao quadrado mais menos beta sobre m delta de q sobre delta t mais g sobre L igual, ou melhor, gl θ igual a zero. Beleza, então essa daqui é a equação horário do movimento. A gente encontrou ela a partir dos conceitos trabalhados aqui nessa resolução da componente de peso, resistência do ar, bem como também a massa do corpo, ok? Então a gente agora vai dar continuidade, tendo em vista que, deixa eu só trocar o papel aqui para ficar melhor. Assim como o problema do massa-mola, pessoal, a gente vai fazer aquele velho encontro, né, de dois resultados em y, né, para a gente achar esses dois resultados e justamente a partir da equação diferencial encontrar uma equação do segundo grau, né, para a gente dar continuidade ao conceito desses dois valores, ok? Então a gente tem que θ é igual a C elevado a, pode chamar de sigma t, né?
C, E. A gente vai aqui trabalhar agora uma equação diferencial. A partir daquela equação lá, certo? Deixa eu só atribuir aqui a equação para ficar melhor. E a partir dela a gente vai distribuir alguns sisteminhas, certo? E encontrar novamente aquela velha amiga nossa, equação do segundo grau. Então, a partir dessa equação diferencial, a gente pode dizer, considerando todos os fatores, resolvendo ela, que ela vai ficar exatamente assim, ok? Como a equação do segundo grau são dois valores, a gente tem que menos beta sobre m é mais ou menos a raiz menos beta sobre m, colocando aqui menos 4 vezes g sobre L, beleza? Isso aqui tudo sobre 2, como vocês bem sabem, né? Resolvendo aqui. Nessa etapa, pessoal, a gente vai colocar o menos 1 em evidência, para facilitar o nosso processo aqui da equação, certo? Então, só vou destacar aqui, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade na hora da resolução. O quadrado, que é menos 4g sobre L2. Então, o menos 1 aqui, ele fica em evidência. Ok? Então, a gente tem o seguinte, que menos beta é mais ou menos i sobre 2, né? Onde a raiz de 4g é menos beta sobre m ao quadrado, isso aqui, claro, dividido por m, que vai nos atribuir um R1 e um R2, beleza? E o que isso significa? Isso significa que o ângulo θ, a partir daquela equaçãozinha lá, complexa, essa equação diferencial, ela tem de fato um sentido para esse nosso pêndulo, né? A gente pode caracterizar isso aqui resolvendo esse R1 e R2, ok? Assim a gente tem que delta de W, lembrando o que é W, né? É a aceleração de rotação, beleza? Para que a gente não se perca aí nesse final, porque é importante entender os fatores. Sobre a derivada de t é igual a menos beta sobre m. Lembrando que o g e o L também junto com o θ. E isso significa que o ΔW sobre o ΔT é igual à derivada de d ao quadrado θ sobre dt ao quadrado. Então, só voltando aqui, pessoal, o tempo de restituição desse pêndulo, né, é justamente aquele padrão que a gente seguiu a partir
a equação diferencial, né? Lembrando que essa componente para que o peso ele chegue até aqui e fique justamente nessa parte zero, depende também de todo esse processo que a gente fez aqui, considerando as resistências do ar, o peso do corpo, a questão também da tensão, né? Então, tem a gravidade, que a gente não colocou aqui em evidência, mas que também é importante. Tudo isso para que quando o pêndulo chega aqui, na parte zero dele, ele realmente pare todo nesse processo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, professor, e até a próxima.